Olá, amigos do YouTube. Eu sou Josias Pinheiro e venho trazer mais um comentário sobre a leitura diária da edição da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre da CPAD. Hoje, terça-feira, dia 26 de junho, tem o seguinte texto da leitura diária que fala sobre a santidade dos sacerdotes. Levíticos 8:9 diz assim: E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra, diante do seu rosto, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Meus amigos, Deus escolheu Abraão, e de Abraão, a Abraão ele prometeu que no seu descendente ele abençoaria todas as famílias da terra. E Abraão teve um filho, por nome Jacó, que teve 12 filhos. E cada filho formou uma tribo dentre aquela família, né? E eles se tornaram uma grande nação. Deus os tirou lá do Egito através da pessoa de Moisés. E dentre as 12 tribos, ele separou a tribo de Levi como representante dos primogênitos de Israel para prestar o serviço sagrado do sacerdote em lugar dos primogênitos de Israel. Então a tribo de Levi foi separada para esse serviço. E da tribo de Levi, Deus tirou Arão e a sua família para se dedicar ao serviço sacerdotal, para ministrar o serviço sacerdotal. É muito importante nós vermos aqui nesses fatos registrados nas Escrituras Sagradas que estão presentes os dois aspectos da santificação. A consagração de Arão e de seus filhos traz esses dois aspectos, que é a separação e a dedicação. Deus tirou do meio da tribo, de entre o povo, uma família e os separou para realizar uma tarefa. Então essa separação é a santificação, que é o processo da santificação. Eles foram separados, foram consagrados para um serviço, e esse serviço é o que teologicamente se chama de dedicação. Os sacerdotes, Arão e os seus filhos, eles representavam todos os demais filhos de Israel diante de Deus. Quando alguém pecava, vinha Arão, e Arão intercedia por aquele transgressor, oferecendo os sacrifícios que ele trazia, e ali ele aspergia o sangue do sacrifício, da vítima que era imolada, e fazia propiciação por aquele transgressor. E as Escrituras dizem que com esse processo aquela pessoa era perdoada, o pecado dela era perdoado. Mas nos nossos dias hoje, a palavra de Deus diz lá em Êxodo que Deus queria fazer do povo de Israel, dos hebreus, uma nação de sacerdotes. Mas o povo de Israel, quando Deus falou isso, ele recusou ouvir a voz de Deus. Então Deus fez um parêntese e veio concretizar este plano, essa ideia, esse desejo na igreja. Vejam o que diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que coisa maravilhosa! Deus veio concretizar o seu desejo de um sacerdócio real na igreja. Todas aquelas pessoas que através de Jesus, que acreditaram, que creram no sacrifício expiatório de Jesus e entregaram sua vida a Ele, passa a ser essa raça eleita e esse sacerdócio real. Por isso que o templo foi destruído, o ministério levítico praticamente deixou de ser praticado. Por quê? Porque agora o sacerdócio é praticado pela igreja. E aqui nós temos duas coisas importantes. Deus nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. É o primeiro aspecto da santificação. Ele nos separou de lá, do mundo do pecado, e nos colocou no seu redil, no seu aprisco, né, na sua maravilhosa luz.
Mas todo privilégio traz responsabilidades. Qual é a responsabilidade? É proclamarmos as virtudes dele, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o nosso ministério sacerdotal não é só se separar do pecado, mas é também se dedicar à obra de Deus. Jesus decide por todo mundo pregar o Evangelho, e quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essa é a nossa tarefa como sacerdócio real, que já saiu das trevas, que já foi separado das trevas, já foi colocado na maravilhosa luz de Deus, com esse maravilhoso compromisso, né, de proclamar o poder, as virtudes daquele que nos tirou das trevas e que nos pôs na sua maravilhosa luz e quer fazer isso com outras pessoas. Deus te abençoe. Uma boa terça-feira para você.